Olha a pergunta. Pastor, você já percebeu que quase todo casal sobe ao altar dizendo até que a morte nos separe? Mas infelizmente muitos casamentos não chegam nem às bodas de prata. Então surge uma pergunta muito importante. Existe algum segredo para um casamento durar a vida inteira? Bom, eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Vamos para mais uma série Minutos com Deus. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é preciso ouvirmos o próprio Deus, o que ele tem a dizer a sua palavra a respeito deste assunto. O texto que eu quero destacar está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nós vivemos em uma época em que as pessoas elas trocam de celular, trocam de carro, de emprego. E, infelizmente, algumas também acreditam que podem trocar de casamento quando surgem as primeiras dificuldades. Eu estou casado há 39 anos e, portanto, tenho um pouco de experiência nesse assunto. A Bíblia nos apresenta um caminho completamente diferente. A Bíblia nos mostra que um casamento duradouro não é aquele que nunca enfrenta problemas. Pelo contrário, é aquele que aprende a enfrentar os problemas com a ajuda de Deus. E talvez você pense que os casais que estão casados há 40, 50 anos não tiveram crises? Claro que tiveram. Isso não é verdade. Eles enfrentaram problemas financeiros, criaram filhos, passaram por enfermidades, enfrentaram diferenças de personalidade, viveram momentos de tristeza e decepção. A diferença é que esses casais não desistiram um do outro. E sabe por quê? Porque entenderam que o casamento é uma aliança e não apenas um sentimento. Os sentimentos, eles mudam. Existem dias em que acordamos felizes, outros dias são difíceis, mas a aliança permanece. E foi exatamente isso que Jesus, ele ensinou quando ele disse em sua palavra: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Está lá em Mateus 19,6. Perceba que Jesus ele não falou apenas sobre amor. Ele falou sobre um compromisso. E aqui nós encontramos o verdadeiro segredo. Nenhum casamento ele permanece forte apenas porque existe amor, sentimento. Não. O casamento permanece forte porque o marido e a esposa decidiram amar todos os dias, mesmo quando existe a necessidade da renúncia. Agora observe o que é interessante. O texto de Eclesiastes ele fala de um cordão de 3 dobras. 2 pessoas podem caminhar juntas, mas quando Deus ocupa o centro desse relacionamento, o casamento se torna muito mais resistente. É como uma casa construída sobre a rocha. As tempestades chegam, os ventos sopram, mas ela permanece firme. Outro segredo dos casamentos duradouros é o perdão. Não existe casal perfeito, sabemos disso. Em algum momento o marido vai falhar. Em algum momento a esposa também vai errar. E quem não aprende a perdoar, começa a guardar mágoas. E as mágoas guardadas se transformam em muros que separam o coração das pessoas. O perdão, meu querido, ele não muda o passado, mas pode transformar completamente o futuro. Pense nisso. E também eu percebo que muitos casamentos não acabam por falta de amor. Acabam
por falta de conversa. No início do relacionamento, o casal conversa por horas. Depois de alguns anos, conversam apenas sobre contas, trabalho, problemas. A comunicação vai desaparecendo aos poucos. E quando o diálogo acaba, os conflitos aumentam. E por isso, nunca deixe de conversar com quem Deus colocou ao seu lado. Outro detalhe importante que eu observo: os casamentos que duram não procuram descobrir quem está certo. Eles procuram proteger o relacionamento. Em vez de você perguntar quem venceu a discussão, é necessário perguntar como podemos vencer esse problema juntos. Isso faz toda a diferença. Talvez alguém esteja assistindo a esse vídeo e pensando: pastor, o senhor não conhece o meu casamento. É verdade. Eu não conheço o seu casamento, não conheço o seu relacionamento, mas eu conheço o Deus que restaura casamentos. Esse sim eu conheço. Ele restaurou as famílias na Bíblia. Esse Deus transformou corações endurecidos. Esse Deus, o meu Deus, mudou histórias que pareciam não ter mais solução. E continua fazendo isso até hoje. Enquanto houver humildade para reconhecer os erros, enquanto houver disposição para perdoar, enquanto houver espaço para Cristo nos relacionamentos, ainda existe esperança. E eu quero terminar dizendo que considero muito importante os segredos dos casamentos que duram não é a ausência de problemas. Pelo contrário, é a presença constante de Deus. Casais felizes não são aqueles que nunca choraram. Casais felizes são aqueles que aprenderam a orar juntos. Não são aqueles que nunca caíram. São aqueles que decidiram se levantar de mãos dadas, unidos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que você pode fazer hoje para fortalecer o seu casamento, o seu relacionamento? Talvez seja pedir perdão, talvez seja ouvir um pouco mais o outro, talvez seja voltar a orar com seu cônjuge, talvez seja demonstrar amor que a correria da vida acabou escondendo. Não espere o casamento entrar em crise para você cuidar desse casamento. Comece hoje, comece agora. E se esta mensagem edificou a sua vida, deixa aí um like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal PR João Wagner Oficial. Vamos levar a palavra de Deus a cada vez mais famílias e pessoas. E lembre-se, a verdade não muda com o tempo, ela continua sendo o nosso fundamento. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.